Jamais cometa o erro de pintar o rostinho da sua boneca com ela assim, vazia aí antes do enchimento. O ideal é que seja depois de cheia, porque quando você faz a pintura aqui antes de encher, automaticamente ela vai afastar os olhos, né? Não vai ficar uma aparência muito boa. Então, depois de cheia, costurada, toda fechadinha, que você deve fazer a pintura. Para iniciar, você vai pegar uma fita métrica e medir na horizontal e vertical até achar o meio. Aqui tem 10 centímetros, 5, também aqui na vertical, no 5, são 10 centímetros de cada lado. Então, ela tá bem redondinha, né? Se você tiver aquela régua de simetria, você pode estar usando ela aqui, ó. Centraliza. Segura bem firme. Pega um pincel ou alfinete mesmo e já marca aqui, ó. Eu tô usando alfinete com a cabeça bem pequenininha. Então, eu vou colocar aqui, referente aos olhos. Um pouquinho mais abaixo, eu vou colocar pro nariz. E aqui, nesses 2 furinhos pra boca. Eu vou fazer das 2 formas. Se você não tiver essa reguinha, pode ser com a fita métrica mesmo. Aí eu vou retirar aqui. Prontinho. Agora eu vou conferir se realmente está tudo certinho. Aqui. Dá aqui desse alfinete pra cá 4 centímetros. No outro aqui também 4 centímetros. Aqui da boquinha. Na boquinha eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais um pouco pra dentro, eu não vou deixar na mesma direção dos olhos, tá? Eu vou colocar assim, mais aqui pra ela ficar menorzinha, fica mais delicada, tá? E agora é a hora de fazer o desenho. Eu vou usar a canetinha mágica. Com essa mesma régua, eu vou desenhar os olhinhos. Então, aqui tem olhinho oval e o olhinho redondo. Eu vou usar esse aqui oval. Então, esse alfinete vai servir de referência. Eu vou fazer aqui, ó, vou pegar do alfinete pra fora. Vou fazer um desenho. Vou usar a carga da caneta pra ficar mais fácil pra eu riscar aqui. Então, eu deixei ele bem no centro e desenhei pra cá. No outro, eu faço a mesma coisa pra ficar alinhadinho. Deixa bem no centro e faça o desenho. Agora, já posso retirar. Do alfinete também já retiro, desenho aqui o alfinete à mão livre. Aqui depois eu já faço logo os cílios, né? Sobrancelha. Da boquinha, eu tenho uma dica que eu sempre falo com minhas alunas. Você pega um botãozinho, segura firme esse botão aqui entre os 2 alfinetes. Eu vou virar assim pra facilitar pra mim. E venho e faço o contorno apenas da metade. Aqui já fica uma boquinha certa. É só curvar mais um pouquinho assim pra cima, né? Aqui nessa reguinha também tem, ó, a boquinha. Você pode usar isso aqui, ó. Essa curva. Com o botão é mais fácil, que nem todos têm acesso a essa régua. Tá prontinho aqui o desenho. Agora eu vou explicar como que a gente faz apenas com a fita métrica. Essa cabecinha é um pouco maior e a abertura é aqui atrás. Então, eu vou fazer o mesmo processo, medir. Aqui tá 13, 7,5, 6,5. E aqui na vertical também o mesmo tamanho. Vou usar a mesma fita pra me guiar. Eu vou fazer um risquinho aqui em cima, que será a divisão da cabeça, principalmente na hora que eu for colocar o cabelinho, já deixa aqui até aqui, porque quando a gente vai pôr os cabelos, não faça até somente a divisa, porque fica muito careca, bem mais pra cá um pouco. Então, já deixa aqui o pontinho certo. Aqui embaixo, também, eu já faço um risco pra me guiar onde é o meio. Se quiser, pode chegar esse risco até mais pra lá, tá? Aqui também é a mesma coisa. É como se fosse uma cruz. Pra você, se você for iniciante, faça esses treinos primeiro no papel, pra depois passar a treinar no rostinho, tá? Daí eu vou medir
Como essa cabecinha é grande, eu vou colocar 1,5 centímetro para começar o olhinho, tá? Tem umas que eu coloco 1 centímetro, tem outras que eu coloco 1,5. E aí vai, depende muito do tamanho. Então, aqui 1,5 centímetro. A distância será essa aqui. Tá, e o tamanho? O tamanho, você vai, igual essa, por exemplo, 1 centímetro. Vou colocar aqui, ó, 1 centímetro cada olhinho. E para dividir aqui pra boquinha, você vai dividir isso aqui em 3 partes. Como aqui tá dando 7, eu vou colocar até 6, tá? Porque aqui já vai ser o pescoço, vai encaixar o pescocinho dela, né? Então, eu venho, ó, 2 e 4, 6, né? Aqui será o nariz. Vamos desenhar primeiro os olhinhos para depois a gente guiar para fazer o narizinho e a boca. Sempre quando você for fazer uma boneca, para ela ficar mais delicada, sempre faça do meio para baixo, tá? Não faça do meio para cima, não, que não vai ficar bom. Apenas do meio para cima você vai fazer a sobrancelha, tá? Mas os olhinhos sempre do meio para baixo. Aqui, como eu separei 1 centímetro, eu achei um botãozinho que vai encaixar aqui dentro. Então, eu seguro bem firme. Pode passar pouquinha coisa, não deixa passar tanto acima do risco, tá? E faça o contorno. Feito isso, agora sim vou me guiar para fazer o nariz. Eu vou deixar o nariz exatamente aqui onde eu coloquei. E a boquinha daqui dessa pontinha para cima, tá? Eu vou usar um botão maior para fazer o contorno. Eu vou posicionar aqui e fazer apenas a metade. Olha só como que ficou. Lembre-se, um pontinho, ó, a gente imagina que é uma linha daqui do cantinho da boca aqui tem no olho, ó. Uma linha não muito reta, né? Para ficar um rostinho mais simétrico, você faça esses desenhos antes para treinar, para não ficar, você não se frustrar depois que terminar a boneca e fazer uma pintura feia, não é mesmo? E a sobrancelha, se você quiser fazer um risquinho, medir, né, com a régua, 1 centímetro acima, você vem e mede. Se não, você pode fazer aqui a mão livre, ó. Geralmente a sobrancelha começa aqui, né, no finalzinho do olho, aí tem esse risquinho reto, depois ela desce um pouco, né? Então, faça aqui do outro lado também. Lembre-se de começar aqui, ó, na direção do olho e desce um pouco, para ficar mais escovada. Na hora de fazer os cílios, faça assim. Aqui, como o olho é grande, eu vou fazer 3, né? Quando o olho é menorzinho da outra boneca, eu faço só 2, para ficar melhor. Agora, vamos à pintura. Eu vou fazer a pintura na pequenininha, para ficar para mim melhor aqui na câmera. Lembrando que essa aqui é malha, tá? E essa outra aqui é tricoline. Primeiro passo, pega um pincelzinho pituar, eu umedeci na água, né? Venho aqui, tiro todo o excesso. Eu estou usando aqui um paninho de prato que já está em desuso, que é ótimo para fazer isso. Aí eu peguei a tinta rosa chá, coloquei aqui na tampinha, tirei todo o excesso de água, né? Aí vai na tinta, pega um pouco assim, retira o excesso bastante. Não deixa nenhum resíduo de tinta para não borrar a sua pintura. Aí pega o rostinho e faça isso aqui, movimentos bem leves, porque menos é mais, né? Aí vai bem levinho, dos dois lados, até que fique da sua preferência. Não deixa muito carregado. Às vezes eu coloco um pouquinho aqui também no meio, ó. Vou pegar mais um pouco do tecido, ó. Observa que eu tô pegando do tecido, tá? Não tô pegando muito tinta lá da tampinha. Quando faço a maquiagem, é bem pouquinha mesmo. Tem gente que faz com maquiagem normal, blanche, né? Mas aquele lá solta e a tinta de tecido não. Aí, como eu já estou com a tinta rosa, eu vou pegar o pincel filete com o do 422000, umedeço aqui na água.
ela fica com as gotinhas na ponta do pincel. Então, eu venho aqui na tinta. Vou procurar um lugarzinho aqui pra... Eu vou usar exatamente esse que eu dissolvi bastante. Aí, eu pego um pouco de tinta. Venho aqui na boquinha, começo de um cantinho. E desço aqui pro centro. Cuidado pra não deixar excesso de água no pincel. Aí, no outro lado também. Vou fazer o contorno daquele risquinho. Inicialmente, eu faço um bem fininho. Depois que eu retiro o risco da caneta mágica, aí eu observo se há necessidade de reforçar essa pintura. Daí, eu faço um risco em cada cantinho da boca. Prontinho, agora vamos passar para a sombra aqui da sobrancelha. Eu vou usar pincel língua de gato. Da Conda é 286, tracinho 4, né? Vou umedecer também. Limpo o excesso. Vou pegar a tinta castanho claro, um pouquinho. Faço o mesmo procedimento. Retiro todo o excesso. E vem apenas com a sombra, tá? Você vai fazer sombra, aqui não é pintura, é apenas a sombra, ó. Pouquíssimo. Então, eu passo aqui nos dois lados. Pega mais um pouco. E aqui também no nariz. Acima, tá? Assim, circular. Feito isso, deixa secar um pouquinho. Pra não borrar essa parte da boquinha que já pintou. Para os olhinhos, eu vou usar tinta rústica. Já coloquei aqui na tampa. Inicialmente, com o fundo do pincel. Antes disso, se ela estiver bem grossa, você não usa água. Usa esse diluente aqui, diluente próprio para tinta de tecido. Da Acrylex. Apenas uma gotinha na tampa e não no vidro, tá? No potinho. Na tampa é mais ideal. Daí, coloquei só aqui um pouquinho na tampa. Vou pegar o fundo do pincel. Pode ser um pincel mais grosso que você tiver aí. Vou dissolver um pouco aqui. E já vou depositar aqui no rostinho dela. Cuidado para que não fique muito diluído e essa tinta espalha, tá? Principalmente na malha. Depois eu vou te mostrar onde eu errei. Acabei errando porque eu dissolvi demais. Vou pegar um pincelzinho que facilita mais isso aqui. Pincelzinho língua de gato. Esse aqui não tem mais referência, mas é o número 2. Tem um 4. Número 4 é 286/4. E esse aqui é o número 2. Então, vou pegar com esse pincel que facilita pra mim. Aí, eu vou fazer o contorno aqui, ó. Bem devagar. Pega mais tinta pro outro lado. Deixa secar um pouco, depois vem com o pincel filete para fazer o contorno. Vou pegar ali, como aqui no meio da tinta que já tem um pouco de diluente, agora eu vou molhar, umedecer o pincel. Vem com aquela gotinha d'água e vou misturar um cantinho aqui onde eu vou precisar. Porque ela ainda fica um pouco grossa, né, para o que eu quero fazer. Depende, se sua tinta tiver novinha, aí não há necessidade. Essa aqui está bem usada, então precisa disso, tá? Um pouquinho de tinta na ponta. E vou fazer esse contorninho aqui, ó, da caneta mágica. Sempre vai depositando tinta de fora pra dentro. Vai girando. Pra finalizar. Aí, você faz esse processo aqui no outro olhinho também. Para os cílios, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma tampinha. Aí, eu coloco aqui uma
uma gotinha do diluente. A tinta, eu vou pegar um pouquinho, pode ser até com a ponta do pincel mesmo. Coloco um pouquinho de tinta lá. E vou dissolver. Pra ficar bem diluída e facilitar o processo. Isso aqui é muito importante, principalmente para vocês que estão começando agora e se frustra ao pintar os cílios, tá? Vou colocar um pouquinho de água. Essa tinta minha não tá muito nova. Se ela tivesse novinha, não haveria necessidade de pôr água, só o diluente, tá? Feito isso, eu vou pegar o meu pincel, tem que estar bem sequinho e alinhar assim com a mão, com os dedos, para que ele fique, não fique nem um pelinho à vista, tá? Desalinhado, para também não desalinhar sua pintura. Daí eu pego assim, eu vou pintar primeiro esse lado, né? Que facilita mais pra mim. Esses cílios eu coloquei apenas pra me guiar, mas eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu começo daqui de cima e venho pra cá. Agora o outro, acompanhando esse risco. Já faço logo a sobrancelha. Observe que a tinta está tá muito diluída. É bom acontecer isso para vocês observarem aí, ó. Ela espalhou um pouquinho aqui no cílio. Deixa eu fazer o outro e vou mostrar para vocês o outro lado, que eu já tinha errado, porque a malha é bem chatinha para isso, tá? Aí o outro eu viro aqui para mim, para ficar melhor a posição. A malha, ela absorve bastante, então a tendência é espalhar. E agora o narizinho. Se você quiser fazer alguma sardinha, você pega apenas um pouquinho, só uma pontinha, uma sujeirinha apenas, e faça umas sardinhas aqui em volta, tá? Depois deixa secar pra gente fazer as luzes. Do outro lado, vou te mostrar que eu errei. Aqui a tinta tava muito diluída. Ó, como que ficou. Aí fica feio, né? Não tem como fazer uma boneca com a pintura assim. Essa aqui parece que vai ficar também. Depois que eu passar o ferro, aí eu vou ver se realmente ficou. Isso é muito importante. Eu vou fazer um risquinho aqui embaixo, tá? É muito importante que você observe esses detalhes que fazem toda a diferença em uma boneca de pano. Esperar secar pra gente fazer as luzes. Prontinho, eu já passei o ferro pra tirar a marca. Então, eu coloco um paninho assim. Passo o ferro quente. Por quê? Porque às vezes danifica, a tinta passa pro ferro, igual aconteceu aqui, ó. Aqui da bonequinha, né? Agora, vamos fazer a luz dos olhos. A pontinha do pincel, pega apenas um pouquinho. Deixa eu ver se tem um resíduo aqui de tinta, né? Aqui embaixo, nessa posição, bem de levinho, tá? E a outra também na mesma posição. Limpo o pincel e vou novamente na tinta, pego agora a quantidade menor, porque vai ficar acima, na mesma posição. Essa aqui eu fiquei mais pro lado esquerdo, então esse aqui também vai ser alinhado com o primeiro, ó. Para que fique bem alinhado e um olhar mais harmonioso. Agora eu vou te mostrar a outra que eu pintei, que foi no tricoline. Mesmo procedimento dessa pequenininha que eu fiz. E a diferença é que foram 3 cílios, né? Eu vou te dar umas diquinhas aqui de como que faz esses cílios. Aqui atrás eu fiz uma pinturinha, né? Pra simular. Lembrando que seu pincel deve estar sempre limpinho, não deixe ele sujo. Então, vai lá na tinta diluída. Os cílios não é pra você fazer assim, ó. Tem gente que faz isso aqui, ó.
tá com o pincel, já vem aqui, faz isso aqui, vai ó, seguindo, né? Não, você vai fazer ó, por exemplo, eu fiz um aqui, comecei e vou levemente pra cima. Limpo e venho e faço o outro. O outro vai nascer exatamente embaixo do primeiro, ó. Limpo de novo. Eu tenho que ficar sempre limpando o pincel, com essa paciência, para que fique harmonioso, ó. Assista várias vezes essa parte aqui para você treinar. Eu comecei, eu vou, puxo para cima, mais que a pressão do dedo, esse dedinho aqui deve ficar sobre a peça, tá? Então, a pressão começa no início, depois leve. Começa mais pressionado embaixo e segue levinho. Então, vamos aqui na prática. Depois que ter pintado tudo e feito o contorno, aí eu venho. Pode começar como se fosse um risco a lápis primeiro, né? Começo aqui, como se fosse uma sequência, o cílio, ó. Começo outra sequência, outra sequência. Isso aqui eu fiz um rabisco, né? Então, agora eu venho com a tinta original. Eu começo, ok? Agora eu vou com a tinta fixa, né? Então, eu começo, faço isso aqui. Limpei o pincel para vir pro segundo. Começo aqui onde acabou o primeiro. Pega mais um pouquinho de tinta. E sigo. O terceiro, limpa o pincel, vem com outro, ó. Observe que ficou tipo uma vaguinha aqui, né? Então, esse aqui deve ser preenchido. Pega a tinta lá e vem e preenche, ó. Tudo tem que ficar sempre ajustando. Lá em cima também, pra ficar mais redondinho. Vai ajustando. Esse olhinho eu não desenhei, então por isso que ele tá assim meio desalinhado, tá? E aqui embaixo, faz aquele risquinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui do outro lado como que eu fiz. Essa cabecinha aqui é diferente. Se eu errar, não tem como fazer outra, porque aqui eu coloquei um alfinete, é onde é a abertura de encaixar o pescoço, tá? Então, aqui, o que é que eu fiz? O mesmo passo que eu te ensinei aqui, eu venho como se estivesse nascendo daqui, esse cílio. Nasce daqui e elevo. Limpo o pincel, venho pro segundo. Limpo, venho pro terceiro. Aqui embaixo também, tá? Às vezes, esse cílio fica mais clarinho, a tonalidade ele fica mais clarinho do que o olho. Então, eu vou novamente lá na tinta e vou e faço um ajuste aqui no cantinho, pra não ficar parecendo que é de outra cor, né? Nesses cantinhos, assim, eu faço um ajuste com a tinta pra melhorar. Feito isso, vamos agora pro brilho dos olhos. Esse aqui é um pouquinho maior, também com o fundinho do pincel ou o pinta-bolinha. Se você tiver o pinta-bolinhas, eu faço com o número 4, né? Que o olho tá maior. Então, eu faço assim, o mesmo processo. Cuidado para essa luz dos olhos não ser grande demais, que eu já vi muito erro das meninas. Põe toda a perder o rostinho da boneca, né? Prontinho. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí abaixo nos comentários. Não esqueça de compartilhar com as amigas e deixar a sua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante.